Olá, então eu vim aqui comentar com vocês o livro Fundamentos da Clínica Psicanalítica, do Freud. Esse livro foi publicado pela Editora Autêntica e faz parte de uma coleção das obras incompletas de Sigmund Freud, que a Editora Autêntica tem lançado aí ao longo dos anos. Diferentemente de algumas publicações das obras do Freud que se propõem a publicar as obras completas do Freud, essa publicação é intitulada Obras Incompletas de Sigmund Freud, porque na verdade aqui o objetivo não é publicar somente os textos já conhecidos e canônicos do Freud, mas alguns textos que são importantes para a teoria psicanalítica, que fazem parte da escrita do Freud e que às vezes são relegados, não fazem parte dessas obras completas, como por exemplo o texto sobre as afasias. É um texto monográfico, que é o que eles diferem aqui dos textos do Freud, alguns são monográficos e outros são coletâneas. Essa coletânea aqui são textos relacionados com a clínica psicanalítica. Existem os textos monográficos, como por exemplo as afasias, né? Que é só o texto sobre as afasias e alguns textos complementares a esse texto do Freud. Mas aqui se trata de uma coletânea. Aqui vai juntar alguns textos que fazem parte da construção de uma clínica psicanalítica, né? Tem textos que vão de 1890 a 1937. E aí a gente pensa, 1890, por exemplo, Freud não tinha lançado ainda a teoria dos sonhos, né? Ou a interpretação dos sonhos, que é de 1900, que é o texto que é considerado assim um dos fundadores da psicanálise, né? Da teoria psicanalítica. Então a gente tem aqui o de 1890, que é anterior, inclusive a publicação dos estudos sobre a histeria, que vão de 93 a 95. Então é um texto que vai pensar a clínica psicanalítica. E aqui o que a gente vai observar é a evolução de um pensamento. Assim. Freud inicialmente estava atrelado com uma clínica que se valia da hipnose, e aí ele vai começar a se aproximar do método catártico do Breuer, né, ali nos estudos sobre a histeria, e aí ele vai começar a construir o método analítico a partir dessa evolução, né, assim, mesmo durante o método catártico ele não abandonou a hipnose, e já no método analítico ele ainda se reporta um pouco à hipnose, mas explicando e justificando por que ele abandonou esse método. Então, os textos que a gente vai ter aqui nessa edição, eu vou catalogar todos para que vocês entendam bem qual é o caminho que essa coletânea está seguindo. Tem o tratamento psíquico, tratamento anímico de 1890, Carta a Flies 242, de 16 de abril de 1990. Então, aqui nessa Carta a Flies, Freud já vai fazer menção a algo que diz respeito à teoria clínica psicanalítica. O Método Psicanalítico Freudiano, de 1904, publicado em 1905. Sobre Psicoterapia, de 1904, também publicado em 1905. Recomendações ao médico para o tratamento psicanalítico, de 1912. Sobre a dinâmica da transferência, de 1912. Sobre o início do tratamento, de 1913. Lembrar, repetir e perlaborar, de 1914. E Observações sobre o amor transferencial, de 1914, publicado em 1915. Sobre Force Reconnaissance, de Déjà Raconté, que é o durante o trabalho analítico, que é de 1914. Caminhos da terapia psicanalítica, que é de 18, publicado em 19. A questão da análise leiga, conversa com uma pessoa imparcial, de 1926. A análise finita e a infinita. E construções da análise. Aqui a gente vai perceber que o título de algum desses trabalhos está traduzido de uma forma diferente, porque na verdade essa tradução é própria, é uma tradução direta do alemão, diferente de, por exemplo, as obras incompletas publicadas pela Imago, naquela ediçãozinha azul, que era traduzido da versão inglesa das obras, né, traduzidas para o inglês pelo James Strachey. E aí aqui a gente vai ter uma tradução direto do alemão, fazendo escolhas próprias, né? Existe, por exemplo, aqui a tradução de perlaborar, né? Recordar, repetir, em algumas traduções é recordar, repetir, elaborar, ou lembrar, repetir, elaborar. Aqui é perlaborar. Então eles vão justificar essas escolhas que eles vão fazer, e algumas vão ser bastante próprias dessa tradução, como por exemplo a análise finita e a infinita, né? Que em outra edição a gente vai encontrar análise... Aqui é análise finita e infinita, em outras é análise acabada e inacabada. É algo assim. Então, eles fazem essas escolhas, justificam essas escolhas, mostram a versão em alemão, em algumas palavras que eles fazem tradução própria, eles colocam a versão em alemão para que você entenda qual é o termo que eles estão traduzindo, para que você entenda porque é que eles estão fazendo essa escolha. Então, é uma edição assim muito boa assim, de você consultar e de você comparar com as outras.
E essa coisa de serem coletâneas, tem um que é sobre os textos de neurose, psicose e perversão, tem um que são textos ligados a artes, aqui são os textos ligados a clínica psicanalítica. Os textos dos artigos técnicos sobre a clínica, os artigos técnicos de psicanálise, né, que foram publicados ali entre 12 e 15 mais ou menos, estão quase todos aqui. O único que não está, que faz parte desse pacote, é o sobre os sonhos, porque vai vir uma edição própria sobre os sonhos. Mas os outros estão aqui, e eles agrupam esses outros textos que estavam soltos na obra do Freud aqui de forma cronológica, e isso facilita muito o trabalho. Né? Eu uso esse texto aqui numa disciplina sobre supervisão em atendimentos clínicos, e ela, assim, lemos de cabo a rabo, porque são os textos assim, que mostram questões clínicas que são muito próprias da clínica psicanalítica, que fazem com que a gente entenda um pouco como é que Freud desenvolveu essa técnica, e acima de tudo não são regras, são prescrições, são recomendações, né? O Freud faz recomendações de coisas que funcionaram na clínica dele, mas ele deixa muito claro que não são regras a serem seguidas. A única regra é a regra fundamental da psicanálise, que é a de associar livremente, e ele retorna a essa regra fundamental aqui em vários desses textos. Então eu super indico essa edição da Editora Autêntica para todos os livros que eles têm lançado, são maravilhosos. Eu já li 3, eu li o das afasias, eu já li o do infamiliar, e agora eu li esse, né? Eu li de cabo a rabo, porque faz um sentido que você lê esses textos em seu conjunto. E é isso. Fundamentos da Clínica Psicanalítica Freud, da Editora Autêntica. E até mais.